Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Episódio número 5 de aniversário hoje, hein? Estamos fazendo aniversário de EB Drops. E eu sou o Lucas e nós fomos criados para amar aquele que nos criou e nos ama. Oi, pessoal, eu sou o André e o coração é o altar dos talentos. Guarde isso. Olá, galera. Sou a Vivi e a gente vai ver que os propósitos de Deus em nossa vida são revelados à medida que nós nos abrimos às possibilidades que Ele nos traz. Fala, galera. Aqui é o Elder. E se vamos falar de opções do coração, eu fiquei pensando, mas o nosso coração não é enganoso? Por que eu deveria pensar nas opções dele? Eita, polêmica, episódio polêmico entrando no ar, né? Estamos num tempo de poucas polêmicas, né? O Elder quer polemizar ainda mais. Falando sobre as opções do nosso coração e pensando sempre, né, que a gente está falando a respeito de vocação e como que essas opções do coração, do nosso coração, entram nesse tema de vocação. Para isso, eu queria já chamar aqui a Vivi para conversar com a gente e queria que ela me dissesse aí, Vivi, o que significa deixar o coração bater por Deus? Essa expressão que aparece no livro algumas vezes. O que é isso? O que significa isso? É você permitir abrir o seu coração conscientemente para que Deus possa quebrantar esse coração e te usar no reino, justamente para a gente não cair no erro do que o Elder falou, de a gente colocar o nosso eu na frente, o nosso coração enganoso. Então, o coração ele tem que bater por Deus, debaixo da gente se submeter à soberania dele, para que essas possibilidades que eu falei no começo, que a gente possa discernir entre o que vem do nosso coração enganoso e aquilo que vem do coração de Deus para o nosso coração e alinhar isso para que a gente possa desenvolver o que está no coração de Deus, somando ao que está no nosso e não colocando o que está no nosso coração à frente do que está no coração de Deus. É interessante a gente pensar, né, Vivi, André, Elder, em que Deus, desde, né, da nossa formação, desde quando Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele já tem planejado quem nós vamos ser. E Ele coloca, né, essas pistas, essas dicas no nosso coração. Então, muitas das coisas que a gente vai trazendo dos nossos gostos, né, e das nossas vontades mesmo, isso pode sim fazer parte da história que Deus está escrevendo para a gente, né, para aquilo que a gente vai colocar em ação como nossa vocação. Então, sim, o nosso coração é enganoso, né, como a Vivi acabou de falar, mas quando ele está alinhado ao coração de Deus, aí a gente tem esse potencial pleno, né, acontecendo. Deus é tão bom que ele faz com que a gente se sinta realizado com as coisas com as quais ele planejou que a gente fizesse. Então, aquelas coisas que realmente te dão uma sensação de realização, de estar, né, servindo alguém, de estar contribuindo, são grandes pistas para aquilo que Deus planejou para você. A gente, infelizmente, né, ao longo da história, aí, os evangélicos, né, criaram uma aversão ao prazer. A gente tem a impressão de que tudo que é prazer é carnal e é mundano. E não, Deus nos criou, né, para o prazer. Então, Ele coloca a satisfação na gente em várias coisas que a gente faz. E é isso que o Elder está falando, que ele escolheu aí as palavras. Aquilo que nos dá prazer de fazer, que dá alegria, que a gente se sente extremamente satisfeito em fazer aquilo, pode ser uma grande pista daquilo que Deus quer que a gente faça, né? Que é bem aquilo que está em Mateus 27, 23, 24, que Jesus fala para as pessoas, né, que mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso e aquilo, aí Deus vai falar exatamente assim, nunca vos conheci, que é exatamente pessoas que fazem com o próprio eu, achando que estão fazendo a vontade de Deus, e quando na verdade a gente viu muitos erros no cristianismo ao longo das eras, exatamente por causa dessa situação em que o cara pôs o eu dele como regra de que era o que Deus queria que ele fizesse, né? Exatamente, André. E é interessante isso porque as pessoas fazem isso
em nome de Deus, né? E elas colocam as suas vontades como com uma capa, né? É a vontade do coração, é o desejo pecaminoso do coração aparecendo, mas ele coloca uma capa de santidade por cima, e às vezes a gente tem uma tendência realmente pecaminosa que leva a gente a fazer essas coisas nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas ali de dia a dia da igreja, do ministério. A gente coloca uma capa de santidade por cima do nosso pecado e quer fazer a nossa vontade, mesmo às vezes sabendo que a vontade de Deus ela é algo oposta, né? Foi o que Jonas fez, né? Ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis e ele vai pregar. Então ele está colocando a capa de santidade. Eu estou indo fazer o que Deus mandou, estou indo pregar, mas na verdade não, Deus queria ele em outro lugar, né? Então, que é importante essa frase mesmo que a Viviane falou sobre prestar atenção se é Cristo que está falando ou se é a pessoa que está falando. Que alguns fazem inocentemente, só que outros fazem já consciente de que estão fazendo, atendendo o próprio eu. Nesse mesmo tema, André, eu queria te perguntar se existem indicadores que podem nos guiar nessa busca e por essa motivação humana alinhada à motivação de Deus. Existem sim, né? A gente tem que fazer um exercício de olhar internamente, lógico que buscando o auxílio do Espírito Santo, né? Mas principalmente perguntar a si mesmo o que Deus colocou dentro de mim que eu tenho desejo em fazer, mas e que eu nunca gastei energia para colocar esse desejo dentro de mim, né? Então, é uma pista que talvez te oriente, né? Oriente as pessoas no sentido de indicar qual caminho ele deve seguir, né? Ele tem que prestar atenção em qual grupo de pessoas ele tem mais afinidade específica, adultos, jovens, adolescentes, e mesmo dentro desses grupos, né? Por exemplo, com os adultos, eu tenho facilidade de falar com casados, eu tenho facilidade de falar com solteiros, com divorciados, né? Que são, infelizmente, um grande grupo que tem, às vezes, nas igrejas. Então, assim, a pessoa focar, na verdade, na faixa etária que ele tem mais facilidade para ele se relacionar, grupo de pessoas nessa faixa etária ou nesse grupo social que ele está, e como ele pode impactar esse grupo com os dons da melhor maneira, né? São alguns dos possíveis pistas que ele vai tendo ao longo do percurso para saber onde é que ele vai atuar segundo a vontade de Deus. Olá pessoal, eu estou passando rapidinho para falar com você que tem nos acompanhado, agradecer nesse 1 mês de EB Drops, que foi a nossa forma de continuar com o ensino bíblico durante a quarentena. A gente tem tido uma repercussão muito legal, mas a gente quer que mais pessoas tenham acesso a isso. Então eu quero pedir que você compartilhe, divulgue para as pessoas que são do seu convívio. Você que é de Vila Euro, manda para o pessoal do seu PG, para o pessoal do seu ministério. A gente quer que cada vez mais pessoas, tanto da nossa igreja quanto de fora dela, tenham acesso a esse conteúdo. Então, você pode compartilhar o link que a gente está deixando aqui na nossa descrição. Também entrar pelo ibvoficial.com, lá também no site da nossa igreja, a pessoa pode ser direcionada também de uma forma muito simples para chegar no nosso podcast. Você que ouve aí no seu agregador de podcast, curte com 5 estrelas e manda para o máximo de pessoas possíveis para que elas sejam abençoadas. A gente já teve testemunho de pessoas não cristãs que ouviram e também foram tocadas pela palavra, e é isso que a gente quer, que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente está fazendo com tanto carinho, com tanta dedicação. Então esse é o meu pedido para vocês. Compartilhe e curta aqui os nossos episódios aqui com 5 estrelas na sua plataforma de podcast favorita. Continue aí com o nosso EB Drops número 5. Eu acho que a gente também tem uma outra opção, né, de indicadores, digamos assim, ou de possíveis caminhos, que são as necessidades às quais a gente pode
atender, né, André? O que você tem para me falar a respeito dessa situação? Eu acho que, assim, existem necessidades específicas, principalmente algumas necessidades que nós verificamos nas pessoas e que, às vezes, a gente tem facilidade, principalmente quem já sofreu da mesma coisa. Vou dar um exemplo, né? A pessoa teve uma infância difícil, com um pai violento e, ao longo do percurso, ele conheceu a Cristo, teve uma cura. Ele vai ter um foco muito mais fácil de trabalhar com uma pessoa que está nessa situação e ajudar essa pessoa que sofre ou que sofreu de um abuso de um pai violento. É muito mais fácil para ele atingir essa pessoa, porque essa pessoa vai identificar que os dois passaram por isso e existe uma forma de você vencer isso. Você falou bastante de uma situação de necessidade física, né? Às vezes até uma necessidade espiritual também, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar com Deus, e se Deus te deu essa capacidade, né, de responder às necessidades daqueles que estão espiritualmente vulneráveis, você também pode trabalhar com esse público. Acho que a gente também tem possibilidade de trabalhar as necessidades vocacionais das pessoas, né? E até esse é um exemplo que o próprio autor do livro ele traz muito na vida dele, né? Que a função dele, que ele entendia naquele momento, pelo menos, que o dom dele era desenvolver nas pessoas a capacidade plena da vocação delas. Existem outras necessidades, Vivi, também, que a gente consegue atender ou responder a elas a partir do nosso dom? Na verdade, tem 3 áreas aqui que eu posso citar que estão relacionadas entre si, que é uma necessidade relacional. Hoje isso é tão comum, pessoas com problemas de relacionamento, e muitas vezes você tem uma facilidade de conduzir uma pessoa para uma resolução de um problema relacional, né? Geralmente são pessoas que são muito hospitaleiras, que exercem misericórdia, né? Que buscam discernimento, tem aquele dom de pastorear. E tem também uma outra área que geralmente quem tem o mesmo dom para lidar com essas relacional e emocional também tem, que são as necessidades educacionais. São aquelas pessoas que gostam de ensinar, que têm prazer em ver o outro aprender, né? Então, essas pessoas têm o quê? Um dom de ensino, elas têm bastante criatividade, metodologias, várias formas de ensinar, de encorajar o outro ao crescimento, né? Então, são pessoas que buscam conhecimento, que usam diversas ferramentas na área do ensino também. E eu queria perguntar para o André, a gente está num momento tão conturbado e tanta coisa acontecendo, e a gente viu um crescimento bastante grande aí nos últimos anos, eu diria nos últimos 7, 8 anos, do engajamento político das pessoas. Esse engajamento político também acabou gerando um engajamento em diversas causas. E eu queria perguntar para você se a gente consegue vincular essa questão das causas que o mundo tem levantado e se a gente consegue também fazer com que essas causas, de alguma forma, essas que ardem, né, o nosso coração, se a gente consegue relacionar isso com a nossa vocação. Olha, muito provavelmente, Lucas, essa ardor no seu coração, né, no coração da pessoa por uma causa que vai edificar o reino de Deus, é uma pista que provavelmente o próprio Espírito Santo esteja dando para a pessoa de que é ali que ela deve focar o propósito da vida dela. É uma coisa que eu gosto sempre de citar, né, que se Paulo fosse focar a vida dele, por exemplo, ele era judeu, era mega poderoso no judaísmo. Se ele fosse focar, né? O cara do judaísmo. E se ele fosse focar nessa questão, ele deveria ter sido, na verdade, o apóstolo do judeu, mas, na verdade, Deus deu para ele um fogo exatamente no coração pelos gentios que estavam sem conhecer nada do judaísmo, e foi exatamente para eles que Paulo pregou. Mas isso também ajudou Paulo, tendo essa bagagem no judaísmo, defender que os cristãos não deveriam, por exemplo, seguir o que era determinado pelo judaísmo. Então, assim,
o fogo no coração de Paulo exatamente ardia por aquelas pessoas que nunca tinham tido contato com o judaísmo, mas que Paulo percebeu que o cristianismo era também para poder religar essas pessoas com Deus. Então, assim, muitas vezes esse ardor no coração, se ele for focado nos princípios da vontade de Deus, com certeza é um sinal de um caminho que você pode trilhar. Normalmente a sua vocação, né, nesse sentido de arder o coração, né, como o André falou, é exatamente assim, no sentido daquele algo mais, né? Por que isso, né? Normalmente as pessoas falam assim, a pessoa vai lá e participa de um evento da beneficência, né? Vai lá e leva a cesta básica, né? Sei lá, vai num lugar carente, fala assim, nossa, eu me senti tão bem, então eu gostei. E realmente, qualquer pessoa que vá fazer uma caridade, vai fazer uma boa ação, né, digamos assim, ela vai se sentir bem. Ou aquela pessoa que conversou com um amigo que está tendo um problema no casamento e, poxa, jogou umas palavras que ajudaram, né? Enfim, nossa, eu gostei, achei legal. Isso não necessariamente é a sua vocação, porque a sua vocação ela vai te mover a fazer aquilo, né? Tipo assim, não é que você vai uma vez ajudar pessoas carentes, você vai buscar uma forma de fazer isso na sua vida, né? Você vai, não é que você foi lá e fez um estudo bíblico e falou assim, nossa, que bacana, não, aquilo ardeu em você, aquilo te moveu de uma forma, assim, nossa, eu preciso dar um jeito de fazer isso de novo e de novo e de novo. Então, normalmente, a vocação, ela realmente te move, ela cria um negócio em você que você não consegue se livrar daquilo, digamos, né, assim. Quando vocês estavam falando aí, me remeteu a uma história, a história do pastor David Wilkerson, né, que é o escritor daquele livro muito famoso, Entre a Cruz e o Punhal, que ele conta, inclusive, essa história, né? Ele era um pastorzinho de uma Assembleia de Deus do interior dos Estados Unidos e um dia ele estava lá na sala da sua casa com a sua vida muito bem estabelecida, ele tinha 28 anos, tinha sua igreja, tinha sua família e ele estava lendo uma matéria de uma revista e aí ele se deparou com a história das gangues de Nova York lá na década de 60 e o quanto aquelas crianças de 12, 13 anos de idade estavam corrompidas pelo crime organizado. E esse cara do interior que nunca tinha visitado a cidade de Nova York é impulsionado por Deus a sair e ir trabalhar no meio desses marginalizados e colocar ali a sua casa, a sua família, a sua igreja. E aí ele faz um trabalho, claro que impulsionado por Deus, maravilhoso, que aí em 10, 15 anos as gangues já não existem mais. O Nick Cruz, que era o líder de uma das gangues, se converte, se torna um grande evangelista. Então eu acho muito interessante essa questão das causas, né, que movem o nosso coração de uma tal forma que a gente não consegue viver distante delas, né? O Agostinho de Hipona, eu citei uma frase dele no começo, e ele tem uma outra frase que eu acho linda, né, que é uma das frases mais famosas dele, que ele fala que fomos criados para ti, Deus, e o nosso coração só encontra descanso quando repousa em ti. Essa coisa de que o negócio pode estar muito tranquilo, mas se Deus colocou algo ardendo no seu coração, cara, você vai precisar ir atrás disso e pode mudar toda a história da sua vida, inclusive te tirar do conforto, mas é ali que você vai realmente encontrar descanso, porque ali é a vontade de Deus. E no meio disso tudo, Vivi, como fica então os nossos sonhos, os nossos projetos individuais? Como que a gente faz para viver a nossa vida? Como que fica essa equação aí que parece que tem dois lados de uma mesma moeda? Verdade, Lucas. Eu achei interessante o que vocês falaram, né, de você não ser uma coisa ocasional, de ser algo pelo que você vive, né? Você vive por aquilo, é algo que está ali pulsante dentro de você, né? Só que você, embora seu coração arda por isso, não é uma situação, na maioria das vezes, fácil. Você vai encontrar desafios, né? Porque é a obra de Deus. Por mais que você queira muito fazer aquilo, você vai encontrar desafios, você vai ter que enfrentar obstáculos internos e externos.
muitas pessoas podem te desencorajar desses sonhos, assim como os sonhos pessoais, os sonhos de Deus também podem ser desencorajados, tanto pelos outros quanto por você. Um dos obstáculos é justamente esse, você alinhar a sua vida, né, secular, a sua vida aqui na Terra, com as coisas do dia a dia, com essa questão dos sonhos de Deus. É interessante que, na verdade, é uma coisa só. A gente separa didaticamente, né? Mas acaba sendo uma coisa só em que sentido, né? Que desde o começo aqui da nossa conversa, pressupõe-se o quê? Que Deus dirige a sua vida. Que você já se submeteu à vontade de Deus no sentido de buscá-la. Por mais que às vezes a gente não é perfeito, a gente não faz sempre tudo o que é a vontade de Deus, mas pressupõe uma coisa, é fato, pressupõe que a gente quer ser dirigido por Deus, a nossa vida já está submetida a Ele. Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aí as demais coisas vão acabar sendo acrescentadas. Eu acho interessante a gente acrescentar também que esse reconhecimento dessa vocação, desse chamado, de entender os dons, tudo isso vai acontecendo ao longo do caminho, né? A gente não precisa esperar receber tudo isso, não precisa o coração arder de uma vez, para aí sim a gente começar a fazer as coisas. A gente pode, ao longo do caminho, ir fazendo, ir descobrindo, e pode ser que inclusive Deus esteja nos preparando e nos dando ferramentas para quando chegar de fato esse momento que a gente está completamente imerso na vontade dele, a gente esteja 100% preparado para trabalhar. Eu acho muito interessante a história do autor do livro, né? Do Eric Ries. Esse livro ele é de 2006. Então, há 14 anos atrás, ele estava escrevendo um livro e falando nesse livro por diversas vezes que a vocação dele era trabalhar para que as pessoas, outros cristãos, tivessem a sua vocação plena, entendessem o seu chamado, e por isso que ele escreve esse livro. Só que a história desse cara mudou no meio do caminho. Em 2013, a filha dele, de 12 anos de idade, infelizmente, faleceu com um câncer, e hoje ele trabalha em função das crianças acometidas de câncer. Então, em algum momento, Deus mudou o foco da vida desse cara, e até aqui você me serviu muito bem, mas daqui em diante você vai trabalhar, e aí traz aquilo que o André falou, das experiências próprias, né, vividas, e hoje em dia esse cara, ele se dedica em uma fundação, que inclusive leva o nome da filha dele, Jessica Ries, que se preocupa em angariar fundos ao redor do mundo para crianças que estão acometidas de câncer. É como você falou, a gente reconhecer essa soberania, que Deus pode mudar a situação quando Ele quer. Mas eu tenho certeza que mesmo nesse novo caminho, Deus continua usando esse dom que Ele tem de extrair o potencial, extrair o melhor das pessoas para que elas usem o seu potencial no máximo. Deus não desperdiça nenhuma experiência, nada, né? Tudo que acontece, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, Deus não desperdiça nada, Ele pode usar tudo, né? Eu gostaria de agradecer vocês, André, Vivi, Helder, por estarmos juntos aqui, falando a respeito das opções do coração. Para fechar, eu gostaria de deixar com os irmãos, para todos nós, né, que a gente pensasse, se a gente tivesse permissão total, nada que nos prendesse, para fazer exatamente o que a gente quer, o que seria isso? Né, que a gente pensasse nisso, se a gente pudesse fazer o que a gente sempre quis, que está guardadinho lá dentro do nosso coração, o que seria isso, né? E a gente fazer uma lista de coisas simples, pequenas, e coisas grandes também, sonhos pequenos e sonhos grandes que a gente gostaria de fazer. Sonhe grande, mas certifique-se de que seus sonhos estão de acordo com a palavra de Deus e promovem o propósito dele, e não a sua fama e exaltação pessoal dentro da própria igreja. Vigiar sempre para que façamos aquilo que é a vontade de Deus. E aí não tem dúvida, não tem o que temer. Muito bom, gente. Valeu pela presença de vocês. Valeu você que está nos acompanhando, ouvindo o EB Drops. Na próxima semana a gente vai ter mais um episódio.
falando agora a respeito dos nossos recursos pessoais e como que a gente pode colocar esses recursos para desenvolver cada vez mais a nossa vocação para o reino de Deus. Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.